Vindo de carro para o Senado, nessa segunda-feira após o Carnaval, quando na verdade estamos começando os nossos trabalhos, porque começamos depois do recesso, com a eleição da mesa diretora da Câmara do Senado, houve uma interrupção e na verdade agora estamos retomando os nossos trabalhos. E vim ouvindo o discurso do senador Aloysio Nunes, um discurso bem elaborado, substantivo, fundamentado, sobre a preocupante situação da Petrobras, que é uma das nossas maiores empresas. Empresa de economia mista, porque ela pertence ao governo e pertence a milhões de brasileiros, milhões, acionistas. Em seguida, ouvia o senador Álvaro Dias, que manifestava preocupação com o movimento feito com a participação do governo brasileiro e do embaixador de Cuba no Brasil, sobre a chegada ao nosso território da blogueira Sanches e Aoni Sanches. Todos esses são fatos que nos preocupam de forma tópica. Mas a mim, senador Fernando Collor, me preocupa sobremaneira é a questão conjuntural do Brasil, a questão macro. A Petrobras é uma questão mega complicada, que afeta a economia do Brasil, pelos tentáculos que a Petrobras tem com empresas privadas, prestadores de serviço. Mas o que me preocupa é a questão macroeconômica do Brasil. E explico a vossas excelências a minha preocupação. Senador Pedro Tax, até 2008, o mundo viveu momentos de bonança. Depois sobreveio uma crise, onde todos, sem exceção, sofreram. Até 2008, o Brasil nadou de braçada, quem não lembra dos recordes sucessivos de arrecadação. O Brasil, a Colômbia, o Peru, a China, o México, todos tiveram grandes superávites de arrecadação e empregaram naquilo que julgavam ser prioritário. O México investiu na sua infraestrutura, a Colômbia fortemente nisso, o Chile fortemente nisso, a China muito fortemente nisso, e por aí vai. Se prepararam para ser competitivos, porque, na minha concepção, da crise de 2008, vai resultar competitivo quem for efetivamente competitivo por ter carga tributária civilizada, por ter nível de educação aprimorado, por ter burocracia simplificada, por ser competitivo por condições sustentadas, como a China o é, como a Alemanha o é, como os Estados Unidos, onde tudo surgiu em matéria de crise, estão mostrando que vão dar a volta por cima. Muito bem. Alguns países investiram fortemente para serem competitivos passada a crise. O Brasil fez uma opção. O Brasil teve enormes superávites fiscais. Boa parte, investindo na questão social, que eu não recrimino, pelo contrário. Criou o Bolsa Família, levando não digo complemento, mas levando uma renda, ainda que artificial, não sustentada, para milhões de brasileiros que, das estatísticas internacionais, apareceram como brasileiros que saíram da miséria. Ótimo, aplausos, aplaudo, fortemente aplaudo. Mas o Brasil se descuidou de fazer o dever de casa, olhando para o futuro, tendo em mente que futuro se faz com planejamento e com visão. O Brasil não investiu em estradas, portos, aeroportos. O Brasil não investiu na diminuição da carga tributária, que poderia tê-lo feito. Não investiu na qualificação dos seus quadros. Não investiu na desburocratização do sistema administrativo brasileiro. Pelo contrário, enredou-se cada vez mais em blocos político-comerciais como o Mercosul, que hoje estão mostrando ter dado nágua.
Porque nós somos parceiros, senador Fernando Collor, queira ou não queira, de países como a Argentina, que, me desculpe, tem um governo demagogo, populista, que controla a economia pela força da imposição. O preço lá é manietado, é operado. A inflação é trabalhada, é operada, não é a real. E é buliçosa. Na relação internacional, ela é arestosa. E na medida em que o Brasil fica solidário no bloco do Mercosul em matéria de acordos multilaterais e não bilaterais com a União Europeia ou com os Estados Unidos, se associa ao bloco do Mercosul, herda tudo que a Argentina, que a Venezuela inocularam de venenoso na relação internacional. Há este fato que, além do mais, nos preocupa. Mas o que me preocupa sobremaneira são constatações como as que eu vejo. Em setembro do ano passado, foi publicado um dado que, para ler, era agradável. Os gastos de brasileiros no exterior chegam a quase 15 bilhões de dólares. Como vinha uma base de 1,5, 1,8 bilhão de dólares por mês, deve ter chegado ao final do ano de 2012 perto de 20 bilhões de dólares. Curioso é que o jornal O Globo de hoje noticia que em 2012, a indústria brasileira, que é a antena, é o mastro que significa competitividade de um país. É onde um país mostra se é ou não competitivo. Se adotou ou não posturas que façam dele um elemento competitivo no contexto internacional. E a indústria brasileira caiu no ranking das exportações brasileiras. Se a indústria tinha 70%, caiu para 60%. Era 71, 61. E caiu 14 bilhões de dólares em matéria de participação nas exportações. Enquanto os brasileiros compraram 20 bilhões de dólares lá fora. Ou seja, o brasileiro compra lá fora, o que tem dinheiro, o que é afortunado, porque lá é tudo muito mais barato. Muito mais barato, do restaurante, a calça, a camisa. Eu não falo no iPad, é tudo mais barato. Por quê? Porque lá fora a carga de imposto é civilizada, porque lá fora a gastança pública é menor, porque lá fora o custo dos Estados Unidos, o custo da Europa vão ser menores, porque a infraestrutura está feita, enquanto no Brasil nós não acordamos e fica o governo brasileiro agora perdido. Perdido como? Senador Waldir Raupp, Vossa Excelência que é presidente do PMDB, mas que é brasileiro como eu, interessado no futuro desse país. Vossa Excelência sabe que a dívida interna brasileira chegou a 2 trilhões de reais. É um absurdo, mas chegou a 2 trilhões de reais. O serviço da dívida pela taxa de juros praticada anteriormente era impagável, era tirar o dinheiro de que o Brasil precisava para investir em porto, aeroporto e estrada e pagar a remuneração da dívida interna. Daí o governo se moveu no rumo de baixar a taxa Selic, para baixar o serviço da dívida. Resultado, baixa a taxa de juros e aumenta a demanda. Aumentou a demanda, aumentou a inflação. Pelo fato do consumo ter aumentado. O governo acorda diante deste fato e diz, bom, está na hora agora então de mexer no câmbio. Porque se o problema é a inflação e o câmbio que estava sendo trabalhado para chegar a 2,10, 2,20, 2,30 para facilitar um pouco as exportações dos nossos incompetitivos industriais, a taxa de câmbio estava importando a inflação. Se juntando a baixa taxa de juros, gera inflação. A taxa de câmbio estava favorável à exportação, tem que baixar porque estava importando inflação. Baixa agora a taxa de câmbio e prejudica, mais uma vez, as exportações brasileiras. O governo não sabe para onde correr. Deveria ter aprendido com aqueles, como a Colômbia, como o Peru, como o Chile. Eu não quero falar na China, não quero falar na Coreia, quero falar nos vizinhos, na América do Sul, aqueles que estão dando certo. A bola da vez na América hoje, a América do Equador para baixo, não é mais o Brasil, é o México, lamentavelmente. Por quê? Porque fez o dever de casa. A Colômbia está pipocando.
O Peru, idem, tem segurança jurídica a oferecer. O Chile nem se fala. E o Brasil insiste na gastança. Só tem um caminho para nós nos reencontrarmos. É o Brasil assumir de verdade que o capital privado tem que ser prestigiado, o modelo de participações ou de empreendimentos privados, de PPPs, tem que ser levado a sério. Não dá mais para esta brincadeira. A Petrobras é instrumento de controle da inflação e leva a Petrobras a uma semi-quebradeira. Compensa-se agora com a baixa da taxa de energia elétrica da conta, sacrificando a Eletrobras e afugentando os investidores de investimentos para diminuir o risco do serviço de fornecimento de energia elétrica. Daqui a pouco vamos ter os apagões de novo, porque sequer se insiste em curar a febre quebrando o termômetro. E não é por aí. Só tem um caminho, presidente. Esse caminho é, do ponto de vista ideológico, se prestigiar o capital privado como esse governo está sendo obrigado a fazê-lo. E do outro é agir com responsabilidade orçamentária, fazer planejamento orçamentário. Outro dia eu li um artigo de Delfim Neto, em que ele alertava para o perigo da volta da conta única, a volta ao atraso. É a gastança pública ser controlada. Não tem outro caminho antes que seja tarde. Eu já fiz, senhor presidente, não sei quantos discursos nessa tribuna, alertando exatamente sobre este tema, sobre a macroeconomia e o modelo capenga que o Brasil vem adotando em comparação com outros países com a nossa dimensão. E eu vou continuar insistindo antes que seja tarde. Obrigado, presidente.